Rosa, quantas refeições você faz no dia? De 3 a 4. Olha só, de 3 a 4. 3 é ruim, na maioria das vezes. Porque você acorda que horas, Rosa? 5h30 da manhã. 5h30. 5h30. E vai dormir que horas, Rosa? 9h30, 10 horas. 9h30, 10 horas. A gente dá 5h30 até 10 horas da noite, 9h30, 10 horas. 9h30 você geralmente vai deitar, né? Aí leva um tempinho para se apagar de verdade, para dormir de verdade. Então vamos botar aí das 5h30 às 10 horas, né? Gente, é muito tempo acordado e hoje a gente não sai caçar, né? A gente fica muito mais em casa, dá uma caminhadinha de vez em quando. Assim. Né? A gente fica muito mais parado que os nossos ancestrais. Então, 3 refeições é pouco para a quantidade de horas acordado, né? Acordada. Sim. Até porque a gente não come tudo de uma vez. Não. Então, você teria, Rosa, que fracionar mais essas refeições. Isso é muito importante, tá? O fracionamento, dividir as refeições, é fundamental para o controle da glicemia. E normalmente se fica muitas horas sem comer. Verdade. 4 refeições está perto do considerado, não considerado, do que é mais adequado para a maioria das pessoas. Precisaria analisar as suas atividades diárias, né? Precisava ter uma conversa um pouco mais detalhada aí sobre sua rotina. Mas aí já fica uma dica para você. 3 refeições é pouco, precisa dividir mais essas refeições. E pode ser que não seja comer mais alimentos, pode somente dividir mesmo, fracionar, tá? Mas me conta, tá me falando do seu café da manhã. Vamos entender um pouquinho do seu café da manhã. Mamão, banana com chia, um pouquinho de mel, não muito. Aí toma um café preto e e ovo mexido. Meu marido faz ovo mexido. E Olha só, mamão. Muita coisa, né? Não é muita coisa, não. Eu ia falar até que é pouco. Então, às vezes... Eu ia falar, não, eu vou te falar. Esse seu café da manhã tá bem... Tá assim, tá legal, tá? Tem mamão, chia, que é fibra, né? Tem o mel, carboidrato, meia fatia de pão e o café. Esse pão é pão integral. Às vezes eu torro na air fry uma fatia de integral ou francês mesmo. Tiro o miolo e o francês mesmo. E café tomo puro, que eu tirei o leite também da minha alimentação, entendeu? Que meu marido um pão francês inteiro. Metade. Meio pão francês, tá. Tá legal o seu café da manhã. Não tá ruim, não. O único cuidado que você vai ter que ter agora com o seu café da manhã, que eu acredito que vai te ajudar, é você variar. Variar a fruta, não ser sempre mamão, né? O abacate, banana... tem tanta fruta, né? Manga, porque daí você garante... Porque falam também que não pode, porque tem açúcar demais. Então aí são coisas todas que eu gosto, abacaxi, manga, mas eu evito comer. Então, você não pode comer muito, né? Não é? Porque geralmente a pessoa pica o abacaxi, e eu vejo, se isso acontecer muito, pica o abacaxi, come 3, 4 fatias. Pega a manga, se é manga pequena, aquelas mangas menores, chupa 3, 4 mangas, né? Às vezes só faz isso no final de semana, mas não importa. No final de semana o corpo tem as mesmas necessidades. Se você exagerar no final de semana, também vai ser ruim, né? Pega uma manga, tenta, aquelas mangas grandes, tenta come a manga inteira. Então, isso sim aumenta a glicemia, com certeza. Agora, de manhã, é o horário, Rosa, que o seu corpo mais está precisando de energia. É o horário que você deve dar energia para o seu corpo, e energia rápida. E da onde vem a energia rápida? Dos carboidratos, né? Se você fizer um café da manhã só com proteína, né, com muita proteína, não é o seu caso, tá legal. Mas se você fizer um café da manhã com muita proteína, você vai colocar em risco a saúde dos seus músculos. Os seus músculos vão ser transformados em carboidrato, em glicose rápida, porque é mais fácil do que esperar toda a digestão, tá? E aí, Rosa, uma dica com café da manhã é você fazer essa variedade, tá? Sim. Não tem problema você comer... Você vai comer uma fatia de manga, né? Sim. Uma fatia de abacate. Que eu coloco né? a canela em cima do abacaxi. Isso, tá? Uma fatia
de abacaxi, e mais o pão, e mais o cafezinho, né? Pode colocar o mel é super saudável, tem várias propriedades medicinais, né? Ajuda na imunidade, né? Na parte de expectoração, pulmão. O mel é um ótimo alimento e demonizado muitas vezes. A pessoa acha que não pode comer mel, não pode comer manga, tem fibra, tem vitaminas. E aí uma coisa importante que as pessoas esquecem, que esses alimentos coloridos, frutas, vegetais, legumes, não tem só a questão de energia. A gente pensa, é carboidrato, proteína, mas, gente, tem fibras, tem vitaminas, tem minerais. E às vezes fica numa refeição, numa alimentação muito limitada, com poucos alimentos, eu só posso comer XYZ, e o corpo ele fica deficiente de vitaminas, minerais, que fariam o seu metabolismo funcionar melhor, queimando o açúcar, queimando a gordura. A pessoa esquece de beber água, né? Às vezes bebe pouca água. Você bebe bastante. Ah lá, tá vendo? Conversando, a gente vai descobrindo que existem outros ajustes a serem feitos que não corte de carboidrato. Você precisa beber de 2 a 3 litros de água por dia. Você toma 2 a 3 litros de água por dia? No máximo 1,5, no máximo. Tem dias. Então, o que acontece sem água? Não tem função, não tem metabolismo. Sabe por quê? Porque as funções celulares, elas dependem de água. Elas só acontecem, as reações químicas na célula, né, que vai fazer queimar o açúcar, que vai fazer queimar a gordura, as reações químicas só acontecem na presença de água. E se você bebe pouca água, essas reações químicas elas não acontecem como elas deveriam acontecer. Aí o açúcar fica lá, sobrando no seu sangue. E você achando que é porque você comeu pão, você se sente culpada, você se sente angustiada, com medo da comida, e o sentimento de medo, ele dispara esses hormônios que aumentam o açúcar no sangue. Aí não baixa mesmo, tá? Porque no começo eu emagrecia porque eu ficava com medo de comer, menina. Sabe que louco? Eu não comia. Eu falava, eu não como. Porque... E às vezes não é nem emagrecer. O que acontece? Você perde peso. Sim. E perder peso é diferente de emagrecer. Perder peso, você pode perder peso perdendo água, perdendo músculo, perdendo sua massa magra, tão importante para a manutenção da glicemia normal, né, do ciclo natural da glicemia normal. Qual que é o ciclo natural da glicemia normal? Você come, o carboidrato é transformado em açúcar, esse açúcar vai para o seu sangue, o corpo ele não tolera açúcar alto no sangue. O que ele faz? Ele remove o açúcar no sangue e joga para dentro das suas células para ser usado como energia. Qual que é o problema quando esse açúcar no sangue é excesso? Quando que esse açúcar no sangue fica em excesso? Quando você come carboidratos isolados. Só que o que acontece? A gente tende a comer os carboidratos isolados no meio do dia para frente. De manhã, até a hora do almoço, a gente faz bonitinho, né? Come salada, come fruta, come pouco. Às vezes come muito pouco. Às vezes faz até restrição. Ai, não posso comer e fica segurando. Aí chega no meio da tarde, ai, que vontade de comer um doce, meu Deus. Ai, não sei se eu posso... mas é só um, não é? Eu nunca fui chegada em doce, mas tem hora que me dá uma vontade que é brincadeira. Ah lá. E, gente, eu recebi um depoimento tão bonito essa semana. Final de semana passado, na verdade, de uma aluna que falou, Gi, eu não tenho mais aquela vontade de ficar beliscando, de ficar procurando doce, né, de ficar procurando comida, né? Isso é maravilhoso, porque as suas necessidades, elas estão sendo atendidas. E aí você não tem essa necessidade de ficar beliscando, de ficar procurando, né? E o medo, E o medo, ele dá esse impulso na gente, de fugir. Só que a gente não tem pra onde fugir, né? A gente tem que ficar em casa e cuidar da vida, né? E aí, o que a gente faz, então, para aliviar esse sentimento? A gente come um doce, come um bolo, faz alguma coisa gostosa, né? E aí, come esse bolo, essa coisa gostosa, de uma forma isolada, sem estar realmente, às vezes, com fome, porque às vezes é só vontade de comer, às vezes é só vontade de comer. Ansiedade, preocupação. E aí, quando você come isso,
junto com esses hormônios que o corpo está disparando, né, pelo sentimento de ansiedade, de medo, o açúcar no sangue vai lá nas alturas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa eliminar isso, eliminar o medo, né? Dar tranquilidade para você nos momentos da refeição. E existe uma coisa que dá muita satisfação, que faz com que você não sinta essa vontade louca de comer de tudo, né? De comer de tudo não, de comer fora de hora, de exagerar às vezes na quantidade, ou de comer doces no meio da tarde, que daí isso não é legal. Que é a permissão. Quando você se permite, fala, não, eu posso comer pão, né? Eu posso comer manga. A permissão, ela tira o sentimento de culpa. Sim. Bom, se eu posso, não me sinto culpada. Uhum. E se eu não me sinto culpada, os hormônios que são liberados no seu corpo são hormônios de bem-estar. Você já viu aquela pessoa, às vezes, que, né, tá sempre bem-humorada, bem disposta? Como o corpo dela funciona melhor? Né? Ele tem mais disposição, né? O metabolismo funciona melhor. E eu tinha essa sensação quando eu era adolescente, que eu queria emagrecer, e tinha algumas pessoas da minha família, alguns amigos, que eu admirava, assim, que estavam sempre de bom humor, sempre bem disposta e sempre felizes. E aí a gente, sei lá, eu ia nas reuniões de família e eu via a pessoa comendo de tudo, com tranquilidade, e eu com medo de comer para não engordar. Qual metabolismo funciona melhor? O da pessoa que está tranquila, que está feliz, que está em paz, do que eu que estou com medo da comida. Sem culpa, principalmente, porque depois acaba gerando compulsão também, né, em muitos casos. Não só compulsão, mas só o impulso de comer.